Olá! Para você que está acompanhando a segunda temporada do Expresso Nova Cidade, já sabe que estamos em Atos capítulo 10. Nos 2 episódios anteriores eu disse que este capítulo narra uma grande conspiração divina que ocorre em 3 grandes movimentos. O primeiro movimento, de Cesareia para Jope, Atos 10, de 1 a 8. O segundo movimento, de baixo para o terraço, Atos 10, de 9 a 23. E o terceiro movimento, de Jope para Cesareia, Atos 10, 24 a 48. Nosso texto de hoje é Atos 10, de 17 a 23, que diz o seguinte: Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No trecho imediatamente anterior, Pedro teve uma visão. Nela, um grande lençol preso pelas 4 pontas descia do céu com toda espécie de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e uma voz que ordenava a Pedro que os matasse e os comesse. Pedro se recusa e a mesma voz o corrige, dizendo que ele não deveria chamar de impuro o que Deus havia purificado. Essa visão se repetiu por 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Provavelmente neste momento a visão foi encerrada e agora, no início do texto de hoje, Pedro encontra-se refletindo sobre a visão que tivera. Literalmente, Pedro estava perplexo com o que a visão poderia ser ou significar. O estado de Pedro indica para nós que ele ainda não tinha entendido claramente a mensagem que Deus lhe enviara. Mas Pedro não permaneceria nesse estado de dúvida porque o próprio Deus iria se encarregar de fornecer os devidos esclarecimentos. Pois bem, justamente no momento em que a visão tinha sido encerrada e Pedro lutava com o seu significado, os 3 homens enviados por Cornélio acham a casa onde Pedro estava. Justamente nesse momento, o Espírito Santo fala com Pedro que 3 homens estavam à sua procura e que o apóstolo não deveria hesitar em acompanhá-los, pois os homens foram enviados pelo mesmo Espírito Santo. Opa, nós precisamos fazer uma pausa aqui. Momentos antes, o Espírito Santo havia dado uma visão para Pedro. Nela são enviados do céu animais para que Pedro os comesse, mas ele hesita. A hesitação dele é repreendida com a palavra: não chame impuro ao que Deus purificou. Trocando em miúdos: Pedro, não hesite em comer esses animais, pois fui eu que os enviei para você comê-los. Agora 3 homens estão à procura de Pedro e o Espírito fala com ele para que não hesitasse, pois fora o próprio Espírito Santo que os enviara. Perceberam as semelhanças? Começa a ficar claro o significado da visão. Por meio dela, Deus estava preparando Pedro para uma experiência que sem ela ele se recusaria a viver. Os homens que estavam à procura de Pedro eram gentios e os gentios eram considerados impuros pelos judeus, o que se constituía num enorme obstáculo para um relacionamento entre eles, que dirá andarem juntos. Deus estava ensinando para Pedro que sua perspectiva em relação aos judeus, aos não-judeus, melhor dizendo, era uma visão equivocada e divorciada da vontade de Deus. Além disso, Deus está demonstrando muito cuidado para com os gentios e mais. Deus está mostrando que ao afirmar que ele tinha enviado aqueles homens, ele tem o controle sobre tudo e todos, judeus e não-judeus, puros e impuros. Deus havia dado uma visão para Cornélio e este foi um instrumento de Deus para enviar os 3 homens. Do ponto de vista horizontal, os 3 homens estavam obedecendo a Cornélio, mas a realidade é que eles estavam, sem saber, obedecendo a Deus. Pedro então desce do terraço, se apresenta para os homens e lhes pergunta o motivo da visita. Eles dão um breve testemunho a respeito da reputação de Cornélio
e da visão de um anjo que o orientou a chamar Pedro. Este, em seguida, os convida para entrar e os hospeda. O que esse texto nos ensina? Bem, em primeiro lugar, que Deus tem a história e todos os seus personagens em suas mãos. Você não pode ser um Pedro, você pode não ser um centurião respeitado pelos judeus, você pode ser um Zé Ninguém, mas você faz parte da história de Deus e de maneira inconsciente ou consciente, você está neste mundo para cumprir os propósitos dele. Que tal ser consciente dessas coisas? Essa consciência vem pela fé em Jesus e lhe dá um senso de missão, além de gratidão por ser um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Em segundo lugar, nós aprendemos, em decorrência do primeiro ensino, se Deus tem a história e todos os seus personagens em suas mãos, não existe acaso, coincidências ou imprevistos. O que existe é um curso muito bem traçado por Deus e que, uma vez reconhecido, enfraquece a ansiedade e dissipa a ilusão de que não estamos sob o melhor dos cuidados. Estamos sim em boas mãos. E em terceiro e último lugar, aprendemos que todos são iguais aos olhos de Deus. O desprezo dos judeus aos gentios era algo que Deus sempre abominou, porque os gentios sempre estiveram no raio de ação do seu programa de salvação. Se você já é um discípulo de Jesus, sim, você desfruta de uma relação privilegiada com Deus. E em Cristo, você é um filho de Deus. Mas isto não lhe faz melhor do que ninguém e nem lhe dá o direito de se sentir superior àqueles que não são discípulos de Jesus. Essa passagem nos coloca em nosso devido lugar e indiretamente nos incentiva a amar e servir mesmo aqueles que odeiam a Deus. Isso não é um convite a concordar e incentivar suas práticas pecaminosas, mas é sim um convite a que não percamos de vista que eles são, como nós, imagem e semelhança de Deus e devem ser tratados com a dignidade devida a criaturas do Senhor. O segundo movimento se encerra aqui. No Expresso da semana que vem, focaremos no terceiro movimento. Pedro irá acompanhar os três homens? Se sim, o que ele dirá para Cornélio quando se encontrarem? Você já sabe, as respostas virão no nosso encontro da quarta-feira que vem. Que Deus te abençoe, bom final de semana. E até lá, tchau.